Olá, esta é a nossa terceira aula do tema Prevenção e Combate a Incêndios. Vamos estudar o tema Atmosferas Explosivas, com o qual iniciaremos nossa aula. Nessa aula falaremos também sobre as brigadas de incêndios. Atmosferas explosivas consistem em uma mistura de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapores, poeiras ou fibras com o ar. Sob condições atmosféricas na qual, após se atingir o ponto de ignição, a combustão se propaga rapidamente em toda a mistura, provocando a explosão. Simplificando, é uma área onde existe a possibilidade de ocorrer explosões. Observe que não foi mencionado substância sólida e nem líquida inflamável, pois a atmosferas explosivas refere-se a substâncias suspensas no ar. Vejamos agora uma representação gráfica de uma atmosfera explosiva. Um tanque de combustível. É um local sujeito à probabilidade da formação de uma atmosfera explosiva, pois o combustível pode liberar gás inflamável na atmosfera interna do tanque. O calor de uma simples lanterna para verificar o nível de combustível pode causar uma explosão. Pois, como sabemos, quando os três elementos, comburente, combustível e agente ígneo são encontrados simultaneamente, temos a explosão. O local onde existe a possibilidade de formação ou existência de uma atmosfera explosiva deve ser classificada e sinalizada. As ações iniciais para áreas com a possibilidade de formação de atmosfera explosiva são: verificar a presença ou possibilidade de presença de substâncias inflamáveis, gases, vapores, poeiras e fibras. Verificar as características das substâncias presentes, como o limite de inflamabilidade ou limite explosivo, que são os limites de concentração de vapores inflamáveis, entre os quais uma mistura gasosa é explosiva ou inflamável. Uma mistura abaixo do limite de inflamabilidade é dita pobre, e uma mistura acima do limite de inflamabilidade é dita rica. Tanto a mistura rica como a pobre estão fora dos limites que podem queimar ou explodir. A mistura pobre não possui combustível suficiente e a mistura rica falta oxigênio para a combustão. Por fim, deve-se verificar os equipamentos e instalações com atenção especial, como, por exemplo, a ventilação que influencia na concentração da substância. Observe este quadro. Nele relacionamos locais industriais e urbanos onde podemos encontrar combustíveis capazes de criarem atmosferas explosivas em diferentes locais exemplificados. Os gases e vapores industriais geram riscos de explosões nas indústrias de tintas, químicas, de petróleo, dentre outras. No meio urbano, encontramos gases que podem causar explosões em postos de gasolina, distribuidoras de gás de cozinha, hospitais, etc. Outros locais onde há riscos de explosões na presença de poeiras são as indústrias alimentícias, farmacêuticas e de madeira. As fibras industriais também podem gerar riscos de explosão, como exemplo nas indústrias têxteis, de papel e celulose e de cereais. Para nos proteger contra estes riscos de explosões, podemos seguir alguns procedimentos e também contar com as brigadas de incêndio que falaremos logo mais. Como sempre, o primeiro passo é cortar o mal pela raiz, ou seja, impedir a formação de atmosferas explosivas. Substituir o uso de um líquido inflamável por outro não inflamável é um exemplo de como evitar o surgimento de atmosferas explosivas. Melhorias na ventilação e a análise da concentração de gases inflamáveis com detectores portáteis ou fixos. Outra possibilidade de prevenção é a inertização, ou seja, diminuir a concentração de oxigênio, no local onde haja riscos de explosão.
No caso de risco inerente de explosão, deve-se operar nessas áreas com o mínimo de trabalhadores possível, respeitando todas as normas. Falaremos agora um pouco sobre as brigadas de incêndio. Elas têm um papel importantíssimo, tanto na prevenção quanto na remediação dos incêndios. A brigada de incêndio é um grupo de pessoas previamente treinadas, organizadas e capacitadas dentro de uma organização, empresa ou estabelecimento, com a função de realizar atendimentos em situações de emergência. Em geral, estão treinadas para atuar na prevenção e combate de incêndios, prestação de primeiros socorros e evacuação de ambientes. As brigadas de incêndio serão exigidas, conforme legislação, em diversos locais comerciais, industriais ou residenciais multifamiliares. Para isso, é necessário observar a NBR 14.276, as leis federais, estaduais e as legislações realizadas pelo Corpo de Bombeiros, verificando assim a necessidade de criar uma brigada. É importante ressaltar que cada estado tem uma forma de dimensionamento de sua brigada. Tanto a lei mais geral quanto a estadual estão baseadas na NBR. Entretanto, a legislação estadual é um pouco mais restritiva em alguns estados, podendo mudar alguns requisitos. Vamos ver agora algumas das principais atribuições de uma brigada de incêndio. Conhecer o plano de emergência contra incêndio do local. Fazer a avaliação dos riscos existentes. Inspecionar as rotas de fuga para, quando houver algum evento, não ocorrer nenhuma adversidade. Além de inspecionar os equipamentos de combate a incêndios e primeiros socorros. Finalizamos aqui a nossa aula e com isso encerramos o tema Prevenção e Combate a Incêndios. Nos vemos nos próximos temas. Até lá!